todos. É um gosto estar de novo nestes quadradinhos. Eu tenho que dizer isto porque esta é a nossa nova forma de estar e de viver. E estou aqui para vos cumprimentar em nome da APDH e começo por cumprimentar o Hospital Polivalente, que hoje faz 45 anos enquanto Hospital Polivalente, mas efetivamente a história começa muito, muito atrás, como os participantes neste seminário nos irão contar. Se olharmos para aquilo que foi a história deste hospital, a sua grande importância, vale a pena, efetivamente, relembrar a história passada, a história presente e olharmos também em termos de futuro. E é isso que nos é dito no título desta intervenção, que é exatamente 45 anos do Hospital Polivalente no caminho do futuro. Também gostava de dizer que foi o primeiro hospital onde entrei enquanto administradora hospitalar. Por ele nutro um carinho muito, muito, muito especial, como também o Dr. Daniel Ferro, o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, a quem eu também agradeço esta parceria entre a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar e o Centro Hospitalar, procurando criar e fazer um momento especial para o nosso hospital, que é assim que nós gostamos de o tratar. Queria também agradecer, para além de cumprimentar o Dr. Daniel Ferro, enquanto Presidente do Centro Hospitalar, cumprimentar o Dr. Carlos Monjardino, um bom amigo, e, por acaso, neto do homem que deu o nome a este nosso hospital, o Hospital Polivalente. Essa história também hoje vai aqui ser lembrada, acarinhada e naturalmente sentida, que é aquilo que é importante para todos. Também um cumprimento especial ao Dr. António Diniz, que é médico, pneumologista no nosso centro hospitalar, mas um homem dedicado a esta causa, um homem que também gosta do hospital. O hospital é também um pouco a sua casa, como a casa de todos nós, e está aqui exatamente como um elemento de ligação a todos os profissionais do centro hospitalar e hoje especialmente do Hospital Polivalente. Uma última palavra minha para a doutora Marina Caldas. É a pessoa que vai conduzir aqui a vossa conversa. A doutora Marina Caldas é jornalista, é uma boa amiga há muitos, muitos anos, melhor, não há muitos anos, é recente, não é? Somos amigas, jovens amigas, convém sempre referir isto. É uma jornalista da área da saúde, é uma jornalista com quem nós partilhamos muitos destes momentos da saúde, que gosta exatamente de desafios e por isso ela foi convidada para moderar aqui um diálogo hoje, uma história hoje, centrada no hospital, mas sobretudo querendo todos nós falar sobre o passado, sobre o presente e sobre um futuro que nós ambicionamos para o nosso Serviço Nacional de Saúde e para o nosso hospital enquanto pedra basilar também deste nosso Serviço Nacional de Saúde, que já mostrou, e muito bem, nestes últimos meses, que é um pilar para a sociedade e um bem para todos os cidadãos portugueses. Por isso, doutora Marina Caldas, em si, nas suas mãos, deixo naturalmente os destinos desta discussão hoje à tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Ana Escoval. Primeiro que tudo, muito obrigada à PDH e muito obrigada ao Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central pelo convite, de facto, Lisboa Norte, peço desculpa, pelo convite que me foi feito para moderar este webinar comemorativo dos 45 anos do Hospital Polivalente, onde se vai, de facto, como a professora disse, olhar para o passado com o objetivo de perceber o caminho para o futuro. E também, como a professora já disse, o Hospital Polivalente tem na sua gênese um peso histórico e social muito forte, tendo sido
se calhar idealizado muito antes dele existir. Isto porquê? Porque corria o ano de 1898, quando a tuberculose, de facto, matava muito em Portugal. Segundo os dados da altura, matava entre 15 a 20 mil pessoas por ano em Portugal. O que levou, então, a Rainha Dona Amélia a criar uma chamada Comissão para a Assistência ou de Assistência Nacional para a Tuberculose, ANT, que em 1904 conseguiu adquirir um espaço, um terreno no Lumiar, na altura com 130 mil metros quadrados, portanto já bem grande, para edificar aquilo que se idealizava ser um hospital de repouso, com o objetivo de tratar as pessoas com tuberculose. Em 1910, finalmente as obras do hospital são concluídas e o mesmo, dentro do conceito do que era o hospital na altura, e de facto o mesmo passa a chamar-se então Sanatório Dom Carlos, mantendo a sua vocação original. Entre 1910, ou seja, na altura da sua construção, e 1975, muita coisa aconteceu. E o nome do hospital foi-se alterando consecutivamente, assim como as valências e os objetivos que foram traçados de apoio às pessoas com doença. E os nomes foram-se diluindo ao longo dos anos, desde Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos, Sanatório Popular de Lisboa, Novo Sanatório do Lumiar, Sanatório Rainha Dona Amélia, Sanatório Dom Carlos I e Centro Sanatorial do Lumiar. Como se percebe, pelos diferentes nomes instituídos, apesar das diferenças e das mudanças políticas que foram acontecendo ao longo dos anos e que foi ditando a natureza do hospital, a sua base, digamos assim, manteve-se sempre ligada à pneumologia e às doenças infecciosas. Em 1975, finalmente, o Centro Sanatorial do Lumiar, na altura então com este nome, passa ao Hospital Geral Central, com a designação de Hospital Polivalente, em homenagem à figura de Francisco Polivalente, uma figura maior da medicina portuguesa. 45 anos depois, estamos hoje aqui reunidos, mesmo à distância, digamos assim, estamos os 4 aqui reunidos, não estando presentes, estamos presentes em torno do Hospital Polivalente para sabermos de facto qual é o caminho para o futuro. E é com muito gosto, a professora Ana Escoval já o fez, eu vou só dar mais uma nota sobre cada um dos presentes que estão comigo hoje. O Dr. Daniel Ferro, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, o Dr. António Diniz, Assistente Hospitalar graduado em Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Hospital Polivalente, e o Dr. Carlos Monjardino, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Oriente e neto, como foi dito já, do professor Dr. Francisco Polivalente. Aos 3, eu agradeço desde já a presença neste webinar comemorativo dos 45 anos do Hospital Polivalente. Deixo-lhes também os parabéns, porque no fundo vocês também estão de parabéns, cada um à sua maneira, mas todos vocês estão de parabéns. Dr. Carlos Monjardino, a primeira questão é para o senhor. Ser neto, de facto, de uma figura tão notável da medicina portuguesa, não só da medicina, mas também enquanto pensador, enquanto republicano, enquanto ativista de grandes causas, como foi o professor Francisco Polivalente, deixa-lhe um peso muito grande. Tem sentido esse peso, enquanto até benemérito, digamos assim, do centro hospitalar, que o senhor está sempre presente para ajudar o centro hospitalar, tem sentido esse peso? Bom, não tenho sentido esse peso, porque não tenho feitio para sentir esses pesos, mas tenho que reconhecer que uma parte da minha família sentiu muito esse peso, porque o meu avô era uma pessoa muito especial, muito determinada e não era fácil às vezes lidar com ele. Tem que ser, eu posso vos contar uma história só para não levar isto um pouco mais, de forma um pouco mais ligeira. Eu tenho os meus cromossomas polivalentes, são um bocado anulados pelos cromossomas Monjardino e, portanto, quer dizer, eu tinha aqui uma base que era mais equilibrada para lidar com o meu avô. E ele era muito teimoso e eu também sou muito teimoso. Portanto, chegámos a ter
1h30 à porta de casa para saber quem é que entrava primeiro. Já aconteceu várias vezes. Mas e a pior coisa que me podiam fazer era os meus pais, quando iam para o estrangeiro, deixarem-me, que hoje vivíamos no mesmo prédio, deixarem-me entregue ao meu avô, para o meu avô me dar explicações de físico-química e de matemática. Era a pior castigo que eles me podiam dar. Eu sofria, quer dizer, de uma maneira terrível, porque ele era particularmente exigente, ou demasiado exigente para o meu gosto, e eu não era grande aluno, de maneira que aquilo não dava. Bom, mas fora isso, era uma pessoa que eu admirava, obviamente, muito, e que continuo a admirar, lendo os escritos, que são vários sobre ele, e a relação pessoal era boa, era muito boa. Como lhe digo, ele gostava muito de falar connosco, com os netos, comigo, com o meu irmão, que era mais velho que eu, e portanto, que ainda por cima era médico, e com o meu primo Vasco, por outras razões, posso segurar um bocadinho, porque ele era assim um bocado. Mas eu tinha o meu avô e o meu primo Vasco e o meu irmão tinham uma excelente relação. E portanto, e comigo também tinha, dizendo ele com ar assim um bocado displicente, eu não estou preocupado com o futuro do Carlos, porque o Carlos tem muito jeito para o negócio. Ele há de vingar na vida de maneira qualquer, não estou preocupado com a vida, com o futuro dele. Pronto. Mas era uma pessoa que eu, de facto, admirava muito, que era muito generoso, era uma pessoa muito, muito generosa, com os netos, e não só, imensamente determinado. Às vezes, assim, a gente ficava espantado com as posições que ele assumia, mas no fundo, eu tinha razão naquilo que dizia, e a gente acabava por lhe dar razão, mesmo que às vezes as coisas fossem ditas de uma maneira um bocado, diria, quase que violenta por parte dele, porque ele era uma pessoa muito, muito assertiva. E eu lembro muito bem dele porque ele morreu em 63 e não estava eu cá, estava em Inglaterra a estudar, mas ainda tive uma vivência grande, eu tinha 21 anos na altura, e ainda tive muitos contactos com ele. Relativamente ao hospital, Dr. Carlos Monjardim, o facto de haver um hospital com o nome do seu avô, de facto, o que é que isso para o senhor, que marcas é que isso deixou, ou deixa, ou tem, de facto, no seu dia-a-dia, na sua vida? No dia-a-dia, gosto muito, cada vez que passo ali na Alameda Linhas Torres, olhar para o lado e vejo um hospital com o nome do meu avô. Obviamente, fico orgulhoso que o meu avô tenha tido um percurso de vida tal que lhes tivesse sido posto o nome dele, que era um hospital com a importância que tem o Hospital Polivalente. Claro. E acompanha aquilo que se passa no hospital? Ou está mais... Aqui há um tempo atrás, eu acompanhei quando houve uns certos diferendos entre a família e o hospital, que eu já nem me lembro exatamente o que era, mas também tinha que ver com o retrato do meu avô, o retrato feito pelo Belmanta, que era para ser posto lá e depois não foi, uma atrapalhada. Bom. E também, já agora, aproveito, também para criar lá o espaço para pôr lá a sede da Fundação Polivalente lá no hospital, o que quanto a mim faria todo sentido, mas não sou eu que decido, portanto, e que fazia sentido ter lá, porque ela existe, não tem uma sede agora fixa, porque o meu tio, filho do meu avô, morreu, era em casa dele, morreu e agora conviria que ele arranjar uma outra sede. Deixo aqui esta palavra que fica para pensarem um pouco. Sim, senhor. E é uma boa dica que nos deixa. Muito obrigada, Dr. Carlos Monjardim. Vamos agora para o presente do hospital e vou dar a palavra ao Dr. Daniel Ferro. Bem-vindo, Dr. Daniel Ferro, também. Enquanto Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, sente que está na altura de dar novos voos, digamos assim, ao Hospital Polivalente. Já deixou aqui, o Dr. Carlos Monjardim já deixou aqui uma possibilidade de algo que ele via com muito bons olhos. Há, entre tudo aquilo que está, digamos assim, delineado para o futuro, o que é que acha que de facto vai ser o caminho do Hospital Polivalente? Como é que é hoje? Como é que pretende ser no futuro? Muito boa tarde, Marina. Queria, antes de mais,
dar 2 notas. A primeira para agradecer à Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar esta oportunidade e ter-se associado, no fundo, ao aniversário do Hospital Polivalente. A segunda nota era para, enfim, além de cumprimentar todos os presentes, mas que permitam-me que eu cumprimente em especial o Dr. Carlos Monjardino, na medida em que, muito recentemente, este centro teve um benefício muito importante da Fundação Oriente. Nós tivemos bastantes doações e uma das unidades de cuidados intensivos vai ter equipamento que é e que foi doado por esta Fundação, e eu aproveito publicamente para lhe agradecer e agradecer à Fundação este importante donativo. A outra nota prévia, no fundo, era para também dizer ao Dr. Carlos Monjardino que seria totalmente justo que a Fundação tivesse um espaço no Polivalente, e nós próprios já tomámos essa decisão e já a comunicámos à Fundação. Portanto, queria deixá-lo tranquilo, dizendo-lhe que a sede da Fundação passará dentro de poucos dias, portanto, acordámos no prazo máximo de 15 dias ter a instalação feita da Fundação no Hospital Polivalente, que penso poderá ser, no fundo, uma ajuda e também permitir que a Fundação, enfim, participe na vida do centro hospitalar e do Hospital Polivalente em particular. Relativamente à questão que coloca, naturalmente que ao chegarmos a este centro, a questão do Polivalente era para nós uma questão que tinha que ser clarificada. E o que fizemos foi refletir sobre a forma como o papel do Hospital Polivalente podia ser valorizado naquilo que era a estratégia do Centro Lisboa Norte. E encontramos esse caminho, depois de alguma reflexão, depois de alguns contributos, e, portanto, que está escrita na nossa estratégia e, sobretudo, aponta para 3 ou 4 pontos. Quer dizer, um é, digamos, não concordamos muito que o Parque de Saúde se desenvolva a favor de terceiros, mas sim a favor do Centro Lisboa Norte. E daí, no fundo, termos, digamos, 2 ou 3 linhas orientadoras para esse desenvolvimento. Uma primeira era, no fundo, algum reordenamento dos serviços dentro daquele complexo e quem conhece bem o hospital sabe que tem 2 grandes edifícios com características muito distintas, mas algo desconfiguradas. E, portanto, quem olha para o edifício Rainha Dona Amélia vê um edifício com boas condições de assistência para internamento e então é esse, no fundo, o desenvolvimento que queremos dar ao hospital. Portanto, o hospital tem estado, no fundo, em 50% da sua ocupação neste tipo de missão e nós queremos que essa missão passe a 100%, ou seja, investir no internamento do Hospital Polivalente, designadamente no edifício Rainha Dona Amélia, e depois quem olha para o edifício Dom Carlos vê um magnífico acesso da população, dos profissionais, e que pode ser, já é, mas ainda pode ser potenciado na sua vertente de hospital ambulatório. E, portanto, é a nossa intenção, e esse processo já se iniciou, no sentido de desenvolvermos o ambulatório do Centro de Lisboa Norte, muito a contar com benefícios e instalações de valências e de especialidades naquela unidade hospitalar que tem excelentes condições de acesso, excelentes condições de atendimento para os doentes e também excelentes condições de trabalho. Lembrava só 2 ou 3 notas sobre isto. O magnífico, um dos melhores blocos operatórios do país, de cirurgia do ambulatório, e, portanto, que também não tem estado plenamente utilizado, mas que temos programa neste momento para ele ser plenamente utilizado. Tem uma magnífica instalação de consulta externa. Aliás,
exemplar no contexto do Sistema Nacional de Saúde português, porque foi ali durante muitos anos que funcionou uma unidade modelo de consulta externa e que todos os hospitais retiraram dali ideias sobre organização, sobre a disposição, os circuitos, e que também temos planos, no fundo, para preencher e desenvolver esta unidade. E depois tem, naturalmente, muitos outros espaços que poderemos aproveitar, no fundo, para instalar ou mais consultas, ou técnicas, ou hospitais de dia, e até alguns exames complementares de diagnóstico de que o Centro Lisboa Norte carece. E, portanto, é esta a ideia central que temos para o polivalente, é desenvolvê-lo não só na vertente de internamento, como, sobretudo, na vertente ambulatória, através de alguma reorganização de serviços, no fundo, não só no próprio polivalente, mas entre o polivalente e Santa Maria, e esse processo está bem encaminhado, esse processo, enfim, já teve início e temos, naturalmente, neste momento, processos em curso para uma instalação faseada, diremos que é um projeto para, no máximo 2 anos, termos esta configuração que acabei de referir completa. Dr. Daniel Ferro, portanto, por aquilo que nos está a dizer, vai ser uma lufada de ar fresco que vai acontecer, digamos assim, no Hospital Polivalente. Sente então que o hospital estava a precisar de algo novo, digamos assim, que o fizesse ter mais vida dentro do próprio hospital, quer na parte de internamento, quer na parte de ambulatório. Sinceramente, tínhamos alguma apreensão pelo facto de estar desenhado um plano de saúde que passava, sobretudo, pela cedência do hospital a terceiros e a serviços externos e, portanto, invertermos este caminho para que o desenvolvimento do próprio Lisboa Norte fosse ele o grande beneficiário, no fundo, do desenvolvimento e das infraestruturas daquele hospital. Ok. Dr. António Diniz, bem-vindo também. Boa tarde. Como está? Relativamente, eu tinha aqui outras perguntas para o senhor, mas depois daquilo que acabou de dizer o Dr. António Ferro, vou mudar todo o contexto que eu tinha para a minha entrevista e, portanto, temos aqui muitas coisas novas, digamos assim. Temos aqui um plano que parece que vai acontecer dentro de 2 a 3 anos. Ainda não falamos de dinheiro, nem falamos quanto é que precisa para isto, mas já lá vamos, Dr. Daniel Ferro. Para já, estas ideias que são apresentadas aqui pelo Dr. Daniel Ferro, como é que o Dr. António Diniz as vê? Boa tarde a todos. Boa tarde, Dr. Carlos Monjardim, Dr. Daniel Ferro, Dra. Marina Caldas. Portanto, é com muito prazer, um obrigado especial e um cumprimento especial à professora Ana Escoval e à PDH, também pelo convite que me foi endereçado e, simultaneamente, também o obrigado ao Dr. Daniel Ferro. Eu tinha, quando me convidaram para falar e intervir num painel sobre o futuro do Hospital Polivalente, eu devo dizer que a primeira coisa passada, e apareceu no mail do hospital a notícia, passado há pouco tempo eu tinha no meu WhatsApp, tinha a colocação, aquilo não é um post, eu nunca sei essas coisas como é que se dizem nesta tecnologia. Mas tinha uma afirmação de uma colega a dizer assim: olha, vi que ias participar no coisa, será que afinal o HPV tem futuro? Portanto, foi esta a interrogação que me foi lançado, meio irónico, mas meio sério. E eu, depois de ver isto assim, eu há uns tempos participei também numa sessão destas e vou replicar 2 coisas com que eu vinha à partida a pensar nisto. Uma delas é que uma pessoa começar logo, muitas vezes, por fazer citações, e uma delas que é uma das pessoas que nestes tempos de guerra que nós estamos a viver mais citado tem sido o Churchill. E uma das coisas que eu tenho procurado fazer, não só, e que vou procurar fazer hoje, mas que já a respeito do Covid tinha tentado fazer, é lembrar-me de uma coisa que ele dizia, que era mais ou menos, passa a liberdade da tradução, que era se abrir, ou se abrirmos uma querela entre o passado e o presente, rapidamente nos apercebemos que perdemos, entretanto, o futuro. Isto é uma coisa, é uma frase e eu tenho tentado guiar por isso. Mas, pelo contrário, há uma outra frase
que essa sim é do domínio comum, que é dita das mais variadas formas, mas que foi dita, por exemplo, pela antecessora e pela anterior secretária-geral da OMS, que precedeu, portanto, o atual secretário-geral, a respeito, quando estava a falar em África, a respeito do ébola, dizia qualquer coisa como isto. Atenção que é importante aprender com o passado para podermos construir um futuro melhor. E eu acho, neste aspecto, eu vou começar por aqui, por estas duas coisas, ou seja, eu não vou ser exaustivo naquilo que foi a política de destruição do Hospital Polivalente nos anos mais recentes. Acho que o Dr. Daniel Ferro, com muita elegância, limitou-se a dizer que não é este o caminho que nós vamos seguir. E pronto, subscrevo. Subscrevo, pronto. Subscrevo exatamente essa posição, embora se pudessem dar inúmeros exemplos de incoerência, desorganização e de alguma venda a retalho que estava a ser feita do Hospital Polivalente, seguramente que a todos nos fragilizava e entristecia. Esse assunto está ultrapassado, portanto vamos passar agora à parte seguinte, que é aprender com o passado para construir um futuro melhor. E é agora... António Diniz já pode responder à sua colega que lhe mandou o post lá no WhatsApp a dizer, parece que temos futuro. Isto está a começar bem. Podemos começar assim. Vamos lá que eu também já tenho idade suficiente para ser mais prudente. Atenção. Pronto. Mas não há dúvida que estamos a começar bem. Porque a primeira coisa que era importante ser dita é que se estabelece uma ruptura que era absolutamente necessária com aquilo que tinha sido um passado. Eu lembro, um passado recente, eu lembro que nós tivemos no hospital a introdução de corpos absolutamente estranhos ao hospital. E aqueles corpos que, inclusive, podiam ser aproveitados, como seja, por exemplo, a introdução na área hospitalar de uma unidade de cuidados de saúde primários, uma unidade de uma USF, ou uma unidade de cuidados continuados, disso o hospital e o Centro Hospitalar Lisboa Norte não tiraram, quanto a mim, nesta altura, qualquer benefício. E eu acho que estas coisas, quando são feitas, devem ser feitas como qualquer boa parceria. É boa quando é boa para os dois lados. E nós, e eu suponho que estou a falar neste aspecto, eu não direi por 100%, mas por 90%, pelo menos, dos profissionais do hospital, não vimos nenhum ganho adicional com isso, antes pelo contrário. Vou esquecer o passado, portanto, dizer apenas que nestas coisas é bom que no futuro, mesmo as coisas que surgiram lá, tenham que ser reequacionadas, até tendo em vista aquilo que o Dr. Daniel Ferro acabou de expor. E que, se me permitem, eu, na minha modesta visão, eu tinha traçado, é evidente, a minha modesta visão resulta de falar com muitos colegas ao longo de muitos anos. O senhor tem 35 anos. O senhor tem 35 anos do Hospital Polivalente. Okay. Exatamente. Tenho 35 anos do Hospital Polivalente. Portanto, assisti a muita coisa. Assisti quando era... pronto, eu não vou agora estar aqui a conversar, embora se a conversa se proporcionar a isso. Há histórias deliciosas, não tão deliciosa como a história do Dr. Carlos Monjardim e do avô, mas há histórias deliciosas da evolução que foi o hospital. Pronto. Mas, portanto, estava a dizer, e eu, quer dizer, só conseguia ver duas formas do Hospital Polivalente conseguir ter futuro. Okay. Uma delas era diferenciar-se na área do ambulatório, e essa diferenciação na área do ambulatório é uma diferenciação que deve aproveitar exatamente tudo aquilo que é ambulatório. Porque senão, quer dizer, se nós ficarmos por meio caminho, nós diferenciamos pouco de uma unidade de cuidados de saúde primárias, porque o que lá tem são especialistas. Portanto, aquilo que nós devemos, volto a dizer, na minha modesta opinião, dever-se encarar era o ambulatório numa perspectiva global. Global e integradora. Quer isto dizer o quê? Que não é só consulta externa, nem é só hospital-dia. É, como disse o Dr. Daniel Ferro, a integração de técnicas especializadas, é a integração de cirurgia de ambulatório, é a ligação disto tudo por forma a fazer uma unidade de um hospital vocacionado para o ambulatório, mas com a perspectiva de futuro.
com o futuro, portanto, tendo nós o futuro à nossa frente e não olhando sistematicamente pelo espelho retrovisor, onde as coisas eram muito mais estanques e eram muito mais limitadas. Okay. Portanto, a primeira coisa é termos um projeto e, aparentemente, por aquilo que o Dr. Daniel Ferro disse, estaremos a caminho desse projeto. A segunda coisa é que esse projeto possa ter coerência interna. E, como estava a dizer, era uma de duas hipóteses. Ou esse hospital de ambulatório, mas um ambulatório especial, portanto, que teria que ter muitas... Já agora eu não resisto a dizer isto, porque quando ouço falar de ambulatório, de aposta no ambulatório, o que é curioso é que hoje há um serviço administrativo, que seja serviço de esterilização comum dos hospitais, uma coisa qualquer assim. Sabem o que é que isto estava previsto ser antes dessa senha destruidora que se apoderou há uns tempos atrás em relação ao hospital? O que lá estava previsto ser era uma unidade de cirurgia de ambulatório e o correspondente unidade de cuidados intensivos. Era isso que estava previsto e foi transformado num serviço administrativo. Portanto, okay. Dr. Daniel Ferro, está a ver o que acaba de perder? O que acabou de perder, se tem chegado mais cedo, nesta altura, provavelmente, nós estaríamos a discutir o equipamento ou o modelo de funcionamento dessa unidade de cirurgia de ambulatório. Aquilo tem 2 pisos, como sabe. Portanto, o funcionamento daquela unidade de cirurgia de ambulatório e o funcionamento de uma moderna unidade de cuidados intensivos, que serviria todo o hospital, incluindo o apoio a essa cirurgia de ambulatório. Voltando atrás, para deixar também alguns... não posso deixar de terminar porque com a segunda hipótese. E a segunda hipótese é, curiosamente, a hipótese de dizer assim, muito bem, qual é que é a história, a tradição, a cultura do hospital. E essa tradição, essa cultura do hospital, atenção, eu não sou nada vocacionado para o passado, mas gosto de perceber exatamente de onde é que venho. De onde é que venho e onde é que me insiro e porquê que me insiro nisso. Aí é que cabe a história de recuperar a história do célebre Hospital do Tórax. O Hospital do Tórax não é mais do que uma pessoa dar corpo e integrar um conjunto de valências que têm tradição, especificidade e diferenciação e que engloba, tendo como eixo central o tórax, pode agrupar à volta dele um conjunto de outras especialidades, claro, que podem, portanto, também diferenciar-se, mas que servem para tornar esse todo suficientemente moderno e eficaz na abordagem dos vários problemas. É aí que provavelmente se pode enquadrar a história daquilo que disse do edifício de internamento. Estas eram as 2 vias que eu via predominantemente para o hospital. Há uma terceira. E a terceira hipótese que eu ainda coloco, e que é uma hipótese que seria interessante, porque, curiosamente, não tendo nada, estamos com 100 anos de diferença. A verdade, se se lembrarem, é que a primeira atitude ainda não era o hospital, ainda não era sanatório do Lumiar, ainda ele estava a acabar de ser construído, e o primeiro ato que ele teve foi assistir a cidade de Lisboa quando foi uma epidemia de febre tifoide. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto? É que eu acho que deve ser considerada, pelo menos deve ser discutida, a hipótese do Hospital Polivalente funcionar como uma reserva da cidade de Lisboa para situações de emergência. Porquê? E eu posso explicar isso, não vou entrar agora nesses considerandos, mas eu acho que tem condições específicas que lhe permitem fazer esse tipo de abordagem. Ficarei por aqui. Eu podia estar a falar sobre isto durante muito mais tempo. Já vos ocupei muito tempo e, portanto, passa a bola à Marina novamente. Muito obrigada, doutor António Diniz. Já lá vamos. De facto, eu primeiro vou ao doutor Carlos Monjardim para saber se ficou satisfeito com esta decisão do doutor Daniel Ferro, de facto, de colocar a fundação no local que lhe pertence, digamos assim, que é o próprio Hospital Polivalente. Sim, não é que lhe pertence, mas que naturalmente seria o local para ter a sede da fundação. Agradeço imenso, vou falar com os meus primos, que são eles que
que tratam hoje mais da Fundação Polivalente do que eu sou um mero presidente do Conselho Fiscal, mas fico satisfeito por ouvir aquilo que disse, porque a família, e todos na família por causa do meu avô apelido, e eu por causa dos meus avós, sou por os dois, eu tenho, temos todos a mania que somos médicos. Sabemos tudo sobre medicina e sobre serviços médicos, etc. Mas acho que aquilo que enfim, nos fez um pouco de confusão foi ter-nos chegou-nos aos ouvidos, a polivalente ia ser uma unidade de cuidados continuados. E ainda por cima seria dado a exploração a privados. E aí nós ficámos um pouco baralhados, porque dissemos isto não é propriamente o que o hospital devia ser, mesmo leigos, como todos nós somos, achámos que aquilo não devia ser, de facto, um hospital de cuidados continuados, embora eu, pessoalmente, tenha uma consciência de que é uma área em que, em Portugal, se ir mais longe, porque, de facto, os cuidados continuados ainda são as camas de cuidados continuados e de cuidados paliativos, ainda são muito, muito poucas para as necessidades do país. Mas isto é outra questão. Claro. Fiquei satisfeito por ouvir aquilo que foi dito pelo Dr. Daniel Ferro e depois comungo perfeitamente com aquilo que o Dr. António Diniz disse e estou convencido que toda a minha família, por muito polivalente que seja, ou seja, sempre muito coisa, está certamente de acordo consigo e há dois que nos estão a ouvir nisto. Tem um link que foi passado a dois, aos dois lá da Fundação Polivalente, e acho que eu fico satisfeito por ver que esta é a direção que o Hospital Polivalente vai tomar. Ok. Muito obrigado, Dr. Carlos Monjardim. Dr. Daniel Ferro, portanto, este novo rumo que o senhor traçou para o Hospital Polivalente parece que é aceito, pelo menos pelas pessoas que estão aqui presentes, e há algumas delas com muito críticos, digamos assim, relativamente à forma que o Hospital Polivalente estava a tomar. Ora bem, nós temos então aqui 2 anos para concretizar estas ações que disse. Para isto vai ser preciso dinheiro, não é, Dr. Daniel Ferro? Como é que é? Já está decidido? Quanto é que isto vai custar? Até caiu qualquer coisa. Falei em dinheiro, caiu qualquer coisa, não sei porquê. Já está decidido qual é o investimento que vai haver, como é que vai ser feito, por onde é que vamos continuar, e deixo-lhe também aqui, portanto, para comentar, se quiser, esta vocação que o Dr. António Diniz apresentou, desta terceira via que pode ser também aproveitada para o futuro do Hospital Polivalente, de ser aqui um hospital quase de retaguarda numa situação de emergência da cidade de Lisboa. Como é que vê tudo isto? Bom, relativamente ao que temos previsto, naturalmente que aproveito só para sublinhar algumas das linhas de força que o Dr. António Diniz referiu e que é exatamente a nossa intenção, que é, nós não, ao pensar no desenvolvimento de um hospital, temos que fazer o desenvolvimento de forma coerente. E fazer um desenvolvimento de uma forma coerente não é colocar no hospital coisas que, não façam sentido umas com as outras. E, portanto, no fundo, queria dar um exemplo disso. É um exemplo simbólico, mas é um exemplo daquilo que o Dr. António Diniz referiu e que é exatamente a nossa intenção. Por exemplo, iniciou esta semana no hospital consultas de oftalmologia. E estas consultas de oftalmologia têm um sentido. É que talvez a maior parte da procura destas consultas vem diretamente de um centro de saúde. Uhum. E o centro de saúde, ao enviar um doente, 2 coisas podem acontecer. Ou é um doente que precisa, no fundo, de cuidados, que se inserem numa grande linha assistencial da oftalmologia, por exemplo, que é a cirurgia da catarata, e que é, digamos, das situações mais frequentes, que é referenciada pelos cuidados de saúde primários. Ou então é um doente que tem uma situação que implica um estudo mais aprofundado ou, digamos, aspectos de ordem técnica ou cirúrgica
que o polivalente não tem disponível. E então, das duas uma. Quer dizer, ou é um doente que acede aos serviços de saúde para resolver, por exemplo, um problema de catarata. E então, nós diremos, provavelmente esse doente, a partir de agora, pode não necessitar de vir ao Hospital de Santa Maria e pode resolver tudo no Hospital Polivalente. Porquê? Porque tem lá a consulta, porque vai lá ter técnicas, como disse o Dr. António Diniz, e Sim. porque até lá tem a cirurgia do ambulatório que resolve o seu problema cirúrgico. E, portanto, é isto que é o exemplo da integração e, sobretudo, da coerência daquilo que se tem que instalar no hospital, para dar um sentido de hospital de ambulatório. E isto é um bom exemplo para explicar muitas outras áreas que podíamos aqui referir, ligadas à dermatologia, a outras áreas que nós temos intenção. Falou de investimento. Certamente que há dois tipos de investimento. Portanto, não é só o investimento que precisamos de fazer no Hospital Polivalente, mas é também a adaptação, quer do lado do Polivalente, quer do lado de Santa Maria, que algumas destas mobilidades carecem. E isso, relativamente aos primeiros projetos, já está acautelado. Portanto, ou seja, os primeiros projetos começam por onde? Os primeiros projetos, por exemplo, estão agora a dar alguns passos no sentido de preencher a cirurgia do ambulatório. Ou seja, este é a nossa primeira linha de atuação, é procurar que a cirurgia do ambulatório cada vez mais se faça no Hospital Polivalente e cada vez menos se faça no Hospital de Santa Maria. Mas ao fazer isto, não vamos apenas pensar no doente que precisa de ser operado. Vamos precisar, sobretudo, nos outros cuidados de ambulatório, que muitos desses doentes precisam, e podermos, no fundo, fazer a instalação coerente de serviços, de forma a que este hospital de ambulatório faça sentido. Porque nós temos outro hospital de ambulatório aqui em Santa Maria. Portanto, nós não temos apenas um hospital de ambulatório, temos dois, mas o que fica num lado ou o que fica no outro deve ter um sentido. Mas falou em investimento e, portanto, o que lhe posso dizer é que os primeiros aspectos desta movimentação estão efetivamente previstos, mas não estão todos. Este não é um processo que todo ele esteja fechado e que nós tenhamos, nesta altura, solução de 100% de tudo que fica instalado e fica num lado e fica no outro. Ou seja, o que não é possível fazer este movimento também contra as pessoas, contra os profissionais e contra os serviços. E portanto nós temos que falar com as pessoas, nós temos que discutir com elas a forma como esta coerência de instalação pode ser feita de um lado e pode ser feita do outro e, portanto, num processo em que as pessoas reconheçam que há vantagem neste tipo de instalações e poder, então, passar de projeto a projeto. Portanto, isto é para lhe dizer, no fundo, que há já um conjunto de projetos que estão em curso e que têm verbas previstas para podermos fazer esta adaptação, outros ainda não temos, na medida em que este é um processo ainda em curso. Eu tenho aqui uma pergunta, pergunta não é mais um comentário, mas que já agora gostava de ouvir a sua opinião, Dr. Daniel Ferro, sobre isto. Há um convidado que está presente a assistir ao nosso debate e já agora aproveito também para cumprimentar todos os que estão do outro lado a seguir-nos neste webinar comemorativo dos 45 anos do Hospital Polivalente e que diz: tenho pena que a pneumologia ou parte das suas valências tenha ido para o Santa Maria. O que é que vai acontecer neste caso? Será que aqui também pode haver novidades ou não? Vamos ver, a pneumologia, tal como outras especialidades, pode naturalmente, e tem no Hospital Polivalente uma história toda ela muito rica e, portanto, o Dr. António Diniz conhece há 35 anos e eu conheço-a exatamente ao mesmo tempo, ou seja, conheço-a há 35 anos, portanto, ou seja, foi uma coincidência interessante, porque naturalmente passámos os dois por essa instituição há 35 anos e recordo-me bem daquilo que era, no fundo, uma valência que eu diria que tem tudo e, portanto, não havia o hospital mais completo do ponto de vista da vertente pneumológica que o Hospital Polivalente.
Okay. E, portanto, isso deu-lhe uma diferenciação que ao longo de muitos anos manteve aquele hospital, no fundo, como a instituição de referência na área da pneumologia e, portanto, tem uma tradição e tem uma história, naturalmente, que, enfim, me apraz registar e dizer que a pneumologia tem, neste momento, serviços repartidos por Santa Maria e pelo Polivalente, mas naturalmente é exatamente uma das áreas onde essa discussão está a ocorrer e, portanto, nós estamos a falar com as pessoas e, portanto, nós estamos a discutir com elas as ideias sobre o que é que faz mais sentido ficar num lado, o que é que faz mais sentido ficar no outro, mas sobretudo o que disse o Dr. António Diniz e qual é a coerência daquilo que fica num lado, qual é a coerência daquilo que fica no outro. Portanto, este tem que ser um processo construído com as pessoas, no fundo eu diria, sem provavelmente fazermos ou tomarmos decisões radicais, que tudo tem que ficar num lado ou que tudo tem que ficar no outro. Eu diria que temos características no nosso centro bastante diferentes e que, desde que os doentes e a segurança daquilo que fica num lado e no outro seja preservada, mas que os doentes e a segurança ganhem, não há razões para que se concentre tudo num lado ou tudo no outro, mas sim a ter condições adequadas naquilo que fica em cada um dos locais. E é essa preocupação que temos tido, é que aquilo que fica num lado e no outro possa ter condições adequadas para funcionar bem, com boas condições de assistência e com boas condições de trabalho. Aquela terceira via também está aberto ao diálogo para que possa ser implementada, a terceira via relativamente ao Polivalente ser um hospital de emergência em situações de crise? Bem, eu penso que nós vimos há poucos meses, no fundo, a forma como acolhemos cidadãos que de um momento para o outro não sabíamos se estavam doentes, se não estavam, supostamente não, mas cautelarmente isso foi importante concentrar naquele hospital a instalação de 20 portugueses, podiam ter sido instalados provavelmente 40 portugueses e eles foram instalados numa situação que diríamos de expectativa sobre aquilo que se poderia passar, mas eu diria, tal como aconteceu a instalação dos cidadãos em condições mais ou menos saudáveis, pelo que se concluiu, o mesmo podia ter acontecido caso houvesse necessidade de assistência, ou seja, aquele hospital é já uma reserva, no fundo, para assistência na cidade de Lisboa e, portanto, acho que é uma ideia interessante e acho que é uma ideia a desenvolver e a refletir muito sobre ela. Muito obrigado, Dr. Daniel Ferro. Dr. António Diniz, continua de acordo com tudo? Ou há aqui mais coisas que ainda podemos melhorar mais? Não, eu acho que a ideia que lancei do hospital, por exemplo, poder constituir em determinadas situações uma reserva, é uma ideia que obviamente tem que ser trabalhada, tem que ser discutida, claro. Mas eu acho que é uma ideia que deve estar em cima da mesa, porque, na minha opinião, tem 4 ou 5 pontos que a favorecem claramente. Não será nesta altura a altura para estar aqui a apresentar, claro. Mas, quer dizer, no meu entender, tem alguma sustentação. A questão, eu acho que o grande conhecidas que são, portanto, as intenções do Conselho de Administração em relação ao Hospital Polivalente, eu acho que no essencial são boas notícias. Okay. Eu acho que o grande problema que se vai verificar vai ser como é que se vai conjugar o hospital do ambulatório com o hospital, com o resto. E o resto, para mim, seria o hospital do tórax. Portanto, o hospital do tórax, porque é a grande concentração da atividade do hospital. E qual é que são os serviços de internamento que depois, eventualmente, ou os serviços que vão continuar a funcionar lá. Esta articulação entre as duas características é que eu acho que é nesta forma harmoniosa, que se vai pretender ser o mais harmoniosa possível, que pode haver algum conflito. Eu vou dar, por exemplo, vou dizer porquê. Porque
e isto vai precisar, um dia vai precisar de ser analisado. É que, quer dizer, a cirurgia de ambulatório é uma cirurgia portanto, é uma cirurgia, pela própria definição, é uma cirurgia mais fácil. Como é que isto se vai conjugar, por exemplo, com a cirurgia torácica, altamente diferenciada, por exemplo, a cirurgia do pulmão, portanto, nos casos do cancro do pulmão, por exemplo, ou de outras situações que também se faz no bloco. Estas situações, portanto, é que uma pessoa tem que, quer dizer, porque pode não ser apenas uma questão de horários, de equipas ou de espaços, sim, pode ser uma questão de filosofias. E isto é inconciliável, na minha perspectiva, nada é inconciliável. Portanto, uma pessoa deve partir para as coisas exatamente com a perspectiva de que é possível juntar as duas situações. E agora vamos ver exatamente como é que se vai fazer isso, como é que se poderá fazer isso, assumindo que esses dois papéis cabem simultaneamente ao hospital. Porque nós, por um lado, queremos ter um hospital que dê resposta e seja um hospital moderno em termos de ambulatório, perfil com que eu concordo, mas, por outro lado, queremos ter também um perfil diferenciado numa outra situação. Portanto, e nomeadamente na situação do tórax em si, chamemos-lhe assim, da pneumologia muito em particular, mas do tórax em coisa. E o grande desafio que eu acho que se vai colocar é como é que uma pessoa vai conseguir conciliar estes dois conceitos dentro do mesmo hospital. O hospital tem condições para isso, da minha perspectiva. Porquê? Porque tem área, tem espaço. Portanto, e provavelmente, se todos conseguirmos ter a arte e o engenho de saber como é que vamos ocupar esse espaço, não é como aquela ideia que surgiu também nos malfadados anos anteriores de se construir lá um parque automóvel, um parque subterrâneo naquele espaço com uma parte que seria elevada. Quer dizer, não é isso. Já percebemos que a perspectiva aqui não é dividir o hospital em talhões e depois ter um espírito quase de agência imobiliária, toma lá, e pronto. Já percebemos isso. Já é um bom ponto de partida. Agora, o que é que vamos fazer desse espaço que existe, por exemplo? Nós podemos arranjar soluções inventivas. Não me pergunto onde é que está o dinheiro. Não me pergunte isso. Mas eu acho que imaginação, boa vontade, colaboração, porque há dois problemas com que nós nos debatemos nos últimos anos. Um deles foi a ausência clara de qualquer projeto. Não havia projeto nenhum e o que havia era coisas avulso e ainda por cima más. Portanto, isto é uma coisa. O outro aspecto que faltava claramente era liderança. Liderança no sentido exato do termo liderança. Ou seja, não é chefia. Portanto, não é chefia que nós precisamos. Portanto, toda a gente sabe que médicos, enfermeiros, o que aceitam é lideranças. Portanto, isso é uma coisa que tem que existir a todos os níveis, portanto, no centro hospitalar em geral, mas também no hospital polivalente e também dentro das próprias estruturas dos quadros intermédios. Tem que haver liderança. Se houver isso, e se houver imaginação, e se houver vontade de colaboração, entusiasmo, motivação, por as pessoas sentirem que estão a contribuir para qualquer coisa que seja melhor, eu acho que muitas das dificuldades são ultrapassadas. E uma pessoa consegue estancar a autêntica hemorragia que tem sido de recursos humanos, porque isto é uma bola de neve. Quer dizer, isto ou é uma pescadinha de rabo na boca. Quando uma pessoa começa, por um lado, a não conseguir dar projeto, a seguir as pessoas vão-se embora, e se as pessoas se vão embora, cada vez há menos hipótese de ter projeto, e cada vez menos hipótese de ter projeto, menos pessoas temos. Portanto, portanto, temos que começar por algum lado. E algum lado existe um projeto, existe capacidade de diálogo com as pessoas e existe liderança nesse diálogo no sentido de motivar as pessoas e no sentido de fazer crer que as coisas são possíveis. E se isto for feito, nós temos a maior parte. E depois podemos sempre pedir alguma coisa ao Dr. Carlos Monjardino, lá da Fundação
das várias fundações. Pronto, estou a brincar, Soutor. Estou a brincar. Eu já fui para me levantar, quando ouvi falar em dinheiro, tive... Dr. Carlos Monjardim, mas eu não lhe vou falar de dinheiro. Às vezes, Marina, posso só acabar? Pode. Às vezes o mais difícil não é o dinheiro. Às vezes o mais difícil, ou a maior contributo que, por exemplo, as pessoas podem dar, é pessoas com prestígio e pessoas com peso na sociedade portuguesa gerirem, portanto, exercerem aquilo que ficou desde há alguns anos consignado na nossa linguagem popular como magistratura de influência. Portanto, isso desbloqueia muitas portas e permite que as pessoas, às vezes, consigam ver muito mais além, como dizia o Fernando Pessoa, quer dizer, eu sou do tamanho daquilo que vejo. Claro. Eu não sou do tamanho da minha altura, eu sou do tamanho daquilo que vejo. Claro. E se eu conseguir ver lá mais à frente, nós conseguimos provavelmente chegar lá e levar as outras pessoas connosco. E para isso, todas as pessoas com peso na sociedade portuguesa são bem-vindas seguramente. Claro. Muito obrigado, Dr. António Diniz. Dr. Carlos Monjardim, não lhe vou falar em dinheiro, como dizia, mas esta imagem que nos deu o Dr. António Diniz da construção ou do ressurgimento, digamos assim, de um hospital moderno e diferenciado é algo que faz sentido na sua maneira de pensar também para o futuro? Eu acho que faz todo o sentido. De resto, eu, sobretudo, que já tenho uma provecta idade, desde os meus tempos de infância, estou à espera que façam um novo hospital de Todos os Santos, e coisa que nunca apareceu, quer dizer que agora se calhar vai acontecer não sei quando e não sei aonde, para substituir o Hospital de São José e mais um ou outro hospital. Mas pronto, acho que sim, isso que é necessário, e é interessante neste momento falar disto, porque eu julgo que as pessoas hoje em dia estão muitíssimo mais sensíveis aos problemas de saúde depois do que se passou em Portugal com a pandemia. Em Portugal e no mundo inteiro. E, portanto, eu julgo que mesmo aqueles que são mais agarrados ao dinheiro, que têm dinheiro, mas que são um bocado agarrados ao dinheiro, se calhar até a pensar neles próprios, que há aqui um egoísmo normalmente subjacente aos atos generosos, e acho que era a altura de se encontrar aí uma comissão de pessoas, como diz aqui o Dr. António Diniz, com estrutura de influência, que era um termo que o Dr. Mário Soares gostava muito, de resto. E eu acho que sim, que era de fazer arranjar um grupo de pessoas, também não muitos, porque senão a confusão é grande, mas um número de pessoas que pesem um bocado na nossa sociedade e que vão aí batendo a umas portas. Façam o caminho. De umas pessoas que ainda hoje têm bastante dinheiro. Essa questão do investimento em saúde, de facto, coloca-se cada vez mais nos tempos que correm. Há muita gente já a falar que, de facto, depois desta pandemia, temos de olhar para as coisas de uma outra maneira. Doutor, primeiro que tudo, vamos aqui ao nosso quadro, digamos assim, dos comentários, e tem aqui uma frase do Pedro A, eu não sei o segundo nome, portanto não sei, só tem A, não sei qual será o segundo nome, mas que diz: gostei tanto de trabalhar num hospital amado pelos seus utentes, saudades. Esta ideia, por acaso, é uma ideia que eu tenho ouvido muitas vezes. Acho que quem passou pelo Hospital Polido Valente, de facto, pode ter passado por outros sítios, mas o Polido Valente ficou sempre qualquer coisa de especial dentro daqueles que lá trabalharam. Isto é engraçado, é interessante. Não sei porquê. Talvez vocês um dia possam explicar isso. Dr. Daniel Ferro, tenho aqui uma questão da Rita S., que eu vou colocar, que pergunta, e a pergunta é colocada com base naquilo que nós temos estado a falar: como é que se consegue modernizar um hospital que tem uma estrutura envelhecida? O desafio passará pela arquitetura hospitalar ou respostas de gestão inovadoras? Qual o modelo que antevêm para o Hospital Polido Valente? Já percebi que não vai poder dizer tudo, não é? Mas pelo menos, não podem responder a tudo porque ainda estão a trabalhar todo este projeto, mas pelo menos fica aqui algumas interrogações que se calhar são interrogações que têm sentido.
Faz todo sentido e só podemos pensar numa aposta de hospital de ambulatório se eventualmente também conseguimos pensar um hospital de ambulatório diferente. E um hospital de ambulatório diferente é sobretudo percebermos em que medida é que o percurso das pessoas nesse processo é um percurso assertivo, é um percurso que faça sentido, ou pelo contrário, é um percurso cheio de dificuldades e que, naturalmente, um modelo a pensar num hospital como este pode, naturalmente, inovar e constituir diferente. Nós, em Portugal, apostamos muito pouco no modelo de ambulatório de alta resolução, mas é, por exemplo, um caminho que nós gostávamos de ensaiar no Hospital Polivalente. Ou seja, um hospital que se desloca a um hospital, mas que até fazer um tratamento médico ou cirúrgico percorre uma via interminável. Hoje para fazer uma coisa, daqui a 15 dias para fazer outra, daqui a 2 meses para fazer outra e finalmente, ao fim de 4 meses, consegue um tratamento. É um modelo que nós precisamos de pensar melhor. Okay. E sobretudo agregar e sobretudo ver se conseguimos um percurso que seja mais assertivo para os UTI. Esta pode ser uma via de um hospital de ambulatório, no fundo mais assertivo e sobretudo que tenha as coisas, como disse o Dr. António, com coerência, mas também com resolução. Porque penso que nós preocupamos muito com os processos, por exemplo, de internamento, onde o tempo de internamento, onde a organização do processo é sempre um processo por nós muito vigiado, muito protegido e tentamos a todo custo que a eficiência desse processo, enfim, seja alcançada, mas pelo contrário, no ambulatório, muitas vezes nós temos as pessoas entre a fase em que elas aparecem no hospital até à fase em que são tratadas, um tempo interminável que pode ser concentrado, pode ser muito melhor organizado e, por exemplo, pode bem ser este um modelo interessante para o Hospital Polivalente, porque tem uma escala mais pequena e porque estas mudanças e estes modelos são mais fáceis de implementar numa escala pequena e depois passar a uma escala maior. Concorda, doutor António Diniz? Acha que é o caminho por aqui? Concordo que, do ponto de vista do ambulatório, essa pode ser uma via. Eu devo dizer que anteriormente, há uns anos atrás, falava-se numa coisa, o que é preciso para uma pessoa ter isso? É ter essa capacidade de resolução. Ou seja, por exemplo, é preciso ter meios complementares de diagnóstico suficientemente rápidos e suficientemente abrangentes para cobrirem um conjunto de situações. Há uns anos atrás, dentre aquelas promessas que no meio da salganhada que vivemos, surgiu, era a hipótese de se fazer lá, instalar um centro diagnóstico que servisse a região de Lisboa. É óbvio que projetos megalómanos desta natureza tendiam facilmente ao fracasso. Pronto. Mas agora uma pessoa ter, porque a região de Lisboa é uma coisa que nunca mais acaba. Pronto. Agora, uma pessoa ter um centro de diagnósticos de apoio ao ambulatório, isso parece uma coisa que seja perfeitamente execuível, até porque parte dela já lá está. E esse percurso do doente, que é no fundo, que eu suponho que era o que o Dr. Daniel Ferro estava a dizer, que é o doente quando entra e num curto espaço de tempo tem a situação dele toda analisada e resolvida, isso é um objetivo. E isso é que é ser moderno e dar a resposta às necessidades, porque nós eu pelo menos tenho estado aqui a falar da perspectiva do Hospital Polivalente, mas é óbvio que isto só faz sentido se for enquadrado numa coisa que o Dr. Daniel Ferro deixou subjacente e a Marina deixou mais expresso, que é, normalmente as pessoas gostam daquilo que têm no Hospital Polivalente, ou gostavam desse atendimento que tinham no Hospital Polivalente. Isto só faz sentido se servir as necessidades do Centro Hospitalar Lisboa Norte, sim senhor, mas, sobretudo, as necessidades da população.
Quer dizer, e é isso que uma pessoa tem que dar resposta. Ou seja, todos os modelos que nós construirmos têm que ser modelos que tenham, e agora vou dizer aquele chavão que é muitíssimo dito por toda a gente, mas que raramente é praticado, que é ter o doente no centro do sistema. Pronto, toda a gente diz isto. Quantos praticam? Nem 10% daqueles que o dizem, na verdade. Umas vezes por culpa própria, outras vezes porque as circunstâncias em que estão a trabalhar não são as melhores. Reconheça-se isso. Portanto, eu acho que no hospital nós continuamos a ter, isto depois isto gera atratividade, sobretudo para os mais novos. Os profissionais mais novos, se virem enquadrados dentro desta cultura hospitalar, eles vão querer ficar no hospital. Eles vão querer ir treinar para o hospital. Eles vão querer ser internos daquele hospital. Portanto, e depois criam raízes naquele hospital. E, quer dizer, eu recebi... Não fogem para o privado, não é? Não fogem para o privado ou para outros que lhe ofereçam outro tipo de aliciamento, o qual pode ser só e simplesmente terem uma cultura melhor do que aquela que nós temos hoje, que aquilo que tivemos durante estes últimos anos foi uma coisa absolutamente fragmentada. Se nós fizermos e formos no caminho até que o Dr. Daniel Ferro estava a dizer, da tal coerência, as pessoas não são burras. As pessoas apercebem-se que têm ali um projeto pelo qual ainda vale a pena uma pessoa, portanto, batalhar. E vale a pena ficar. Portanto, estamos a pescadinha de rabo na boca, ao contrário. Quanto mais pessoas, melhor projeto. Quanto melhor projeto, mais pessoas. Viramos a pescadinha exatamente ao contrário. Em vez de ser de rabo na boca, é de boca no rabo. Pronto, a brincar. Claro. Obrigada, Dr. António Diniz. Dr. Daniel Ferro, é possível construir, de facto, um hospital que seja moderno e, ao mesmo tempo, um hospital diferenciado e de referência? Há aqui alguma incompatibilidade? É difícil conjugar estes dois binómios ou não? Eu diria que, no essencial, sim. No entanto, devemos notar, como disse há pouco, digamos, apesar da tecnologia, é provavelmente uma limitação que pode não estar ao nosso alcance, claro, em áreas duplicadas, por exemplo. Portanto, ou seja, esse é um limite, não é? Mas quer dizer, há muito outra tecnologia que está acessível, ou que é possível ter acessível num hospital, digamos, de ambulatório, e que possa completar e que possa tornar este processo mais coerente e, como disse, mais assertivo. Okay. Mas deixe-me só referir um outro aspecto que penso que em toda esta estratégia, enfim, tem que ser melhor aproveitado. Ora, se nós temos, pelo menos na nossa estratégia, uma linha que prossegue uma integração maior de cuidados entre o hospital e os cuidados de saúde primários. E se nós temos no campus do Polivalente unidades de saúde familiares, ora, nós temos, sobretudo em proximidade, a possibilidade de fazer uma integração de cuidados que, por vezes, em distância é mais difícil, mas que, neste caso, pode facilitar e pode até ser, no fundo, um bom balão de ensaio para podermos aprofundar a integração de cuidados entre o hospital e cuidados de saúde primários. Na linha, sobretudo na linha da coerência e na linha da integração de cuidados, provavelmente faz sentido que isto seja pensado não do que começa no hospital, mas sobretudo no que pode começar nos cuidados de saúde primários e no que tenha que ser tratado no hospital e a seguir novamente nos cuidados de saúde primários, num processo mais integrado. E extrairmos, por exemplo, destes modelos, no fundo, modelos e experiências que se possam aproveitar não só para aquela unidade, mas também para outras unidades com quem nos articulamos, por exemplo. Okay.
Muito obrigada. Estamos quase no final do nosso encontro e do nosso webinar comemorativo, digamos assim, dos 45 anos do Hospital Polivalente. Dr. Carlos Monjardino, como é que gostaria de ver, de facto, o Hospital Polivalente no futuro? Já aqui traçámos um cenário possível. Acha que o caminho é por aqui? Há mais alguma coisa, além destas que foram aqui anunciadas, que gostasse de ver isto, só para dar trabalho futuro ao Dr. Daniel Ferro, logicamente. Mas qual é a sua opinião? A minha opinião é que as pessoas que sabem disso, eu não sei. As pessoas que sabem disso já falaram aqui. A única coisa que eu, de alguma maneira, vou também puxar por ela é a história da pneumologia, que devia de facto estar toda no Hospital Polivalente, quanto a mim, que sou um leigo, e não dividida aos casos, uma parte da Santa Maria e outra parte do Polivalente. Mas não sei se há condições físicas para que isso aconteça. Se houvesse, eu gostaria que lá estivesse, porque fazia sentido ir buscar a velha tradição do hospital dos seus tempos mais remotos. Isso era uma ambição que eu como leigo, sim. Eu, de resto, um dia deste tenho que ir fazer uma visita ali ao Dr. Daniel Ferro e ao Dr. António Diniz, porque eu fui uma vez ao Hospital Polivalente há muitos anos e tenho que lá ir um dia deste outra vez. Todo prazer, Sr. Basta dizer que temos todo o prazer. É feita uma visita guiada, pelos dois ao Dr. Carlos Monjardino. E era muito bem. Não é? Tá bem. Muito bem. E a doutora Ana Escoval também, logicamente, que vai. Doutor Daniel Ferro, estamos quase no final. Como é que o senhor, enquanto atual Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, gostaria de, um dia, porque vocês andam sempre a mudar, não é? Daqui a uns anos, se calhar, também vai sair do cargo onde está para outro hospital. Como é que gostaria de deixar, portanto, o Hospital Polivalente neste contexto de integração de que tem estado a falar? Eu diria que com esta requalificação que estamos neste momento a preparar e a estudar, eu acho que o Hospital Polivalente tem todas as condições, no fundo, para ser um hospital com uma missão complementar dentro do centro e, sobretudo, uma missão complementar, talvez com mais autonomia, no sentido assistencial, mas, sobretudo, mais coerência e mais integração. E, portanto, teremos esse cuidado para que, no fundo, pois seria muito mal que, digamos, todo este desenvolvimento passasse, por exemplo, por um percurso dos doentes mais difícil ou menos assertivo do que é hoje. Não, nós temos que olhar para os processos dos doentes e, sobretudo, ver as melhores soluções para o percurso dos doentes. E, portanto, é sobretudo esta a linha condutora, no fundo, deste desenvolvimento e é em torno dela, no fundo, que iremos, digamos, abordar os diversos cenários que se colocam até fecharmos esta estratégia. Mas digamos que é uma ambição forte da nossa parte que nessa estratégia o Hospital Polivalente fique requalificado, sim. Dr. António Diniz, pensa que esta ambição que é aqui apresentada pelo Dr. Daniel Ferro vai merecer a concordância dos profissionais de saúde do Hospital Polivalente? Acho que tem condições para ser discutida, ser conversada, mas à partida, só o simples facto de se dizer que se inverte a tendência que havia anteriormente e que se estanca a hemorragia que estava a ser feita e o retalho e os talhões que estavam a ser vendidos do hospital ou cedidos, só isso é um bom princípio. Do ponto de vista dos modelos, é evidente, eu disse na minha primeira intervenção que pessoalmente são dois modelos que qualquer um deles é viável. O desafio para mim é conseguir conciliar os dois dentro do mesmo hospital, mas eu acho que é possível. E acho que vai ter, pelo menos o Conselho de Administração, tem seguramente, à partida, o benefício da dúvida. E eu acho que nesta altura tem mais do que o benefício da dúvida, porque existe um compromisso já com dois caminhos, ou um caminho repartido, bifurcado. E isso leva as pessoas
para mim a questão essencial aqui é, uma das questões essenciais é aquilo que disse o Dr. Ferro. As pessoas têm que ser envolvidas neste processo, porque são elas que vão pôr em prática, os modelos. E o sucesso ou insucesso dos modelos vai depender do grau de compromisso que as pessoas tenham com esses mesmos modelos. Portanto, conseguir que as pessoas discutam isto lealmente, francamente, expondo os seus pontos de vista, sem qualquer receio, sem tibiezas, e aceitando que umas vezes podem estar certos, outras vezes podem estar errados, mas vendo que existe espírito de abertura do outro lado e boa fé, isso eu garanto-lhe que não há profissional no Hospital Polivalente que não aceite isto. Alguns poderão discordar de umas coisas, outros poderão discordar de outras. Uns poderão aceitar tudo e outros poderão dizer, não senhor, não quero nada disso, eu queria era uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que aquilo que se vai procurar fazer, daquilo que eu depreendo das palavras do Dr. Daniel Ferro, é um pouco recuperar a cultura que existia no Hospital Polivalente e que começava por uma coisa. Sabe quando é que começou o declínio do Hospital Polivalente? No dia em que fechou o grande centro de discussão no Hospital Polivalente, que era a urgência. Foi aí que começou o declínio. Nesta altura, pôr as pessoas outra vez em discussão e em conversa sobre as vias, seguramente que vai ter boa aceitação por parte dos profissionais. Portanto, aquilo que eu neste final deste webinar, aquilo que me apetece dizer é que temos 2 anos para que este webinar fique para a história e que, de facto, se faça aqui um novo caminho, esse caminho para o futuro de que era o tema, digamos assim, deste encontro, mesmo à distância, mas temos 2 anos para provar que é possível fazer história, nem estando presente, estando até num webinarzinho simples e tudo isso, em que são apresentadas linhas que depois se podem concretizar. As linhas, no fundo, o Dr. Daniel Ferro já aqui as disse, mas é uma nova dinâmica, com base nos cuidados de ambulatório e também, ao mesmo tempo, no internamento, daqui uma nova dinâmica. Relativamente à conjugação de esforços de outras entidades para que se possam juntar, para que, de facto, se possa arranjar meios também de se fazer essa diferença. E depois, a parte mais importante, talvez, pôr as pessoas a falar todas a uma só voz e a dialogar para que se consigam, de facto, encontrar aqui conceitos que façam o barco seguir o seu caminho. Muito obrigada a todos, os que estiveram aqui comigo, Dr. Carlos Monjardim, Dr. António Diniz, Dr. Daniel Ferro, foi um gosto estar com vocês. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam também. Peço desculpa porque sei que houve perguntas que não foram respondidas, mas de facto já não tínhamos tempo e, portanto, ficam por uma próxima oportunidade. E muitos parabéns ao Hospital Polivalente e à PDH que organizou este debate.